Olá, amigos do Puro Malte. Tudo bem? Ótimo, e você? Beleza, tudo bem também. Bom, hoje a pauta é minha, o que é sempre um Uma assunto bomba. pra nadar e ficar pensando, né? Por horas. E aí, eu vou... Como eu tava meio sem ideia, eu peguei emprestada a ideia do Proust. Marcel Proust. Vocês sabem a história do questionário dele? Não. Então tem um negócio... Eu vi pela primeira vez na Gama, que é uma revista online, muito legal. Aí eu assino a newsletter, recebo e tal. E aí eles trazem personalidades e fazem essas 35 perguntas que se chama questionário Proust. Seriam 35 perguntas para você conhecer uma pessoa. Diz que nasceu ali na França, na época do Proust, sei lá quando, assim, final do século XIX. E ele respondeu de um jeito muito legal, então pegou o nome dele. Eu não consegui, assim, achar de fato qual que é a origem, mas vamos lá. Então, eu acho que eu vou selecionar algumas, porque são muitas perguntas. Depois eu coloco, e aí os ouvintes que quiserem também responder, é muito legal. Então, vou começar com... Acho que eu posso perguntar, e aí vocês respondem... assim, Aleatoriamente. Tá. Então, a primeira é, qual é a sua ideia de felicidade perfeita? Puta, é nesse nível. Então Não, mais ou menos, nem todas são assim. Puta, vou tentar responder com a primeira coisa que veio à cabeça quando eu ouvi a pergunta, que é... Puta, meio que uma família, assim. Família feliz. Uhum. Eu acho que você estando em família, qualquer que seja a definição de família, pra cada um de nós, em comunhão com aquelas pessoas ali em que cada um pode estar com seus problemas e tal, suas dificuldades momentâneas ou estruturais, mas que as pessoas estão convivendo e de alguma forma compartilhando aquela felicidade ali. Pra mim a perfeição, se é que ela existe, tá associada a isso. Gostei. Não, assim, o Rodolfo falando de uma imagem, assim, né? E me veio essa mesma imagem. Mas eu tô muito influenciado, assim, recomendei aqui, daquele podcast do Inefável, né? Uhum. E eu, cada vez, eu já tava um pouco nesse processo de descoberta, tem a ver com a segunda montanha do Rodolfo também, desse lance da dopamina e da serotonina, né? Como os americanos, naquele livro lá, o The Hacking the American Mind, que o cara meio viu como os americanos transformaram o mundo num vício de dopamina. Então você tem que estar sempre tendo um like, você tem que estar sempre melhorando o seu tempo, você tem que estar sempre produzindo alguma coisa. Então você tinha uma conotação de vida associada à história. E ela foi transformada numa vida de gamification. A vida virou um game para tudo. Tudo você tem que estar associada, e isso é dopamínico, né? Então, só que a dopamina, ela tá associada às vezes à felicidade, mas ela tá associada ao prazer. E a serotonina tem a ver com um estado mais permanente de felicidade, que nada tem a ver, que a dopamina pode, muita dopamina dificulta os receptores de serotonina, então é ruim. Então é cada vez mais conseguir se contar uma história legal sobre si mesmo e sobre o seu, que tem a ver pra mim com isso, a construção de uma família também e tal, mas a felicidade é essa paz interior de que assim, ok, mesmo que eu esteja enfrentando aqui uma intempérie, me vem a história do mito do herói, né, do Campbell aqui, mas é isso, escuta, dentro de uma trajetória mais longeva faz parte certos percalços aqui, mas no geral a narrativa da minha vida é bonita. Eu gostei muito desse episódio também, que você indicou pra gente. Fiquei feliz que você ouviu pela primeira vez uma dica cultural. Eu sigo todas as dicas culturais de vocês, sério. E isso do gamification é uma coisa que me incomoda muito, eu entendo isso, até a gente é uma empresa supostamente um pouco tech, né? Mas sabe essa coisa do tudo você tem que avaliar? Então você pegou um Uber, aí você avalia. Tem uma ideia legal por trás, que é de você garantir que o produto, que o serviço é bem feito. Mas, gente, daqui a pouco, assim, eu tive uma conversa com você, eu vou sair daqui, aí eu avalio. Assim, foi legal esse dia que eu passei, esse almoço foi legal. Gente, sabe, calma também. É muito... Muito transacional também, sabe? Muito chato. E a sua ideia de felicidade?
Eu entendo que a vida seja de altos e baixos, assim, mas uma coisa que eu busco, pelo menos pra minha vida, é estabilidade e paz. Paz de espírito, assim, sabe? Você colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, puta, acertei ou errei, mas fiz as coisas de acordo com o que eu acredito. Então acho que a sensação de liberdade pra você poder fazer o que você acredita, pra mim é uma coisa que é sinônimo de felicidade, assim. Mesmo sendo passivo de erro, sabe? Mas você faz o que você acha que tem que fazer, sabe? Liberdade e paz de espírito. Uhum. A minha ideia de felicidade perfeita, porque eu também tive mais tempo pra pensar, né? É um dia, tipo, nadar de manhã, ficar na praia, comer bem, estar com meu filho, meu marido, meu irmão, minha mãe, meu pai, e à noite tomar um vinho e comer bem. Acho que é meio isso, né? Que vocês falaram. Porra, você descreveu um dia maravilhoso aí. E quando você nada muito e fica cansado, é muito boa a sensação depois, né? Enfim. Qual é o seu maior medo? O esporte tem a ver com serotonina também, só pra... Tem, né? Mas com os dois ou só com serotonina? Acho que com os dois, mas assim, acho que ele estimula a produção de serotonina. Desculpa, qual que é a outra? Qual o seu maior medo? Eu posso falar, pra facilitar vocês. Que é perder uma pessoa que eu amo muito. Acho que é pior, prefiro morrer do que ter que viver tendo perdido um filho, por exemplo. Acho que isso é meio consensual, né? Eu nem me importo muito de morrer também, mas perder alguém que você ama muito é tenso. Acho que como símbolo, perder um filho seria horroroso, mas eu acho que a melhor definição que acho que eu ouvi foi da Fernanda Torres, pra isso me identifiquei muito também, que é meu maior medo é perder o interesse pela vida, sabe? Que deve ser uma das derivadas, né, talvez, de perder um filho. Pode ser, mas aí é muito, né, às vezes não tem tanta causa, né? Você simplesmente a vida vai perdendo tesão, assim, vai sendo consumido por aquela rotina e nada mais te apaixona, nada mais te encanta, nada mais, a vida é isso, vai ficando cinza. E é fácil essa explicação. Sim. Aconteceu uma tragédia e a partir dali eu fiquei, isso também poderia ser. Sim. Mas eu tenho mais o medo de uma perspectiva mais mundana e cotidiana dessa história, que é assim, puta, você foi ali, criou obrigações, responsabilidades pra si que você não consegue sair, porque a alternativa é péssima, mas aquilo ali não te dá nenhum entusiasmo perante a vida também, e a vida vira aquela coisa xoxa, assim. E tem muita gente que vive assim, né? Muita. Insatisfeita, né? Insatisfeita com tudo. Uma desistência, né? E assim... Quase uma indiferença. Nossa, que ruim, é mesmo. Eu tenho medo de padecer, sabe? De definhar, assim. De dar trabalho pros outros. Sei. Que característica mais detesta em você? Vamos lá. Eu tenho uma. Eu tô ajudando vocês aqui, tá? Que eu quero muito trabalhar nela, que é a negatividade. Eu acho que... Eu tô cansada de ser assim, sabe? Eu acho que por muito tempo eu achei que isso era uma personagem interessante também. Eu fiz disso uma piada. Tipo, eu tô sempre negativa. Só que eu não aguento mais. Eu tô cansada de mim, sabe? Então, eu não seria minha amiga, e não é legal isso, né? Claro que Mas seria. por que você acha Não, isso? eu não seria nesse sentido, sabe? Então, eu quero melhorar isso. Eu quero ser mais positiva. Porque eu acho que, assim, a vida é muito boa comigo. Eu não tenho motivos pra ser tão negativa, sabe? Eu acho que... A minha seria... O que mais me incomoda em mim é eu tenho uma... Sou muito obsessivo com as coisas. Eu não consigo parar de... Tem sempre uma parte do meu cérebro pensando em alguma coisa que me deixa preocupado. Sempre, sempre. E quando há algo muito... alguma ameaça, um risco, uma preocupação, eu entro numa espiral catastrofista horrorosa, às vezes, assim. Eu nem não comento e tal, mas assim, eu fico testando cenários ruins. A gente percebe. E a merda que pode dar também, então. Essa seria a minha... Eu acho que um problema é que eu sou muito crítico, assim. Eu tenho a língua muito afiada com os outros e comigo mesmo. E é uma coisa que às vezes eu posso acabar machucando as pessoas, assim, e me machucando também. Eu nunca vi você fazendo isso. Não, hoje eu melhorei muito. São muitos anos de, né, tentando melhorar, mas no mundo dos pensamentos, você pode pensar muita coisa, mas eu já melhorei bastante. Acho que duas coisas. Gostaria de saber me comunicar melhor, principalmente no verbal, e
Às vezes eu me pego muito, talvez até envelhecendo tenha piorado, assim, mas muito amarrado à rotina, sabe? Quando foge alguma coisa muito da rotina, assim, eu me incomoda muito. Tipo, eu consigo até digerir aquilo e tal, mas internamente é uma luta gigantesca. E é ruim isso, né? Não é até pra aprender, assim, experimentar outras coisas, é um negócio meio paralisante, assim. Posso fazer um comentário sobre a sua primeira crítica sobre si mesmo? É curioso, porque, assim, na verdade, a primeira impressão pode parecer essa, eu acho, sobre você, que você se expressa mal verbalmente, mas não é verdadeiro isso. Você se expressa muito bem. Aqui no podcast, inclusive, é uma... Eu acho que quando você se sente à vontade... Não é a deficiência não é a capacidade de se comunicar. Talvez seja a timidez ali, ou um desconforto numa situação em que você não tá à vontade. Porque você se expressa muito bem, verbalmente, inclusive. Pode ser. Tava falando com o Fraga isso, inclusive. Ele falou assim, pô, eu tava ouvindo o podcast, o Rodolfo fala bem, né? Não dá nem pra Ele acreditar. É seletivo, né? Sabe a hora de falar, talvez. Mas acho que pode ter a ver com isso, né? Quando você precisa se comunicar numa situação mais limítrofe ali, né? Você não tá confortável, é mais difícil. E qual característica mais detesta nos outros? Cagação de regra. Puta, também. Mesquinhez também. Uma pessoa mesquinha eu não gosto. Puta, 2 caras pra mim é foda. Né? Não, esse também é puxado. Eu nem ligo da outra pessoa ser um puta cuzão, assim, desde que ele seja cuzão Coerente. 100% do tempo. tempo. Mas 2 caras, que é aquele que é o seu amigão e aí virou, é o oposto, pra mim é insuportável. Acho que tudo isso aí. Eu não tinha pensado nessa. Eu ia falar justamente negatividade. Nossa, isso é muito contra o que você acabou de falar, né? Mas 2 caras é ruim mesmo. Que pessoa viva você mais admira? Isso foi muito difícil, não consegui. Nossa, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é minha mãe. Com Eu certeza. pensei na minha mãe também. Mas fiquei tentando pensar em alguém do mundo real, né? Porque, embora eu goste muito dos atletas, não queria colocar isso aqui, sabe? Porque eu acho que eu admiro por serem atletas, né? Mas o que eu acho que eu admiro muito nas pessoas é, tipo, generosidade, pessoas que impactam a vida dos outros. E tem algumas, não são muitas, que você vê que é genuíno, né? Sabe aquelas pessoas que você vê que, assim, cara, essa pessoa, ela é boa. E ela, assim, é boa em fazer o bem pro outro, em cuidar. Tipo, essas histórias que às vezes a gente vê de professor, principalmente, escola pública, que vai lá com o dinheiro dele, coloca um monte de coisa a mais. Eu admiro muito essas pessoas. Mas não consegui pensar em uma. Conseguiu? Não. Não. Vocês? Alguma ideia? Me veio o Mick Jagger na cabeça. Mas... Porque eu fui para um outro lado do que vocês estão pensando assim no cotidiano, né? Coisas próximas e tal. Mas é porque eu também tô influenciado por um outro negócio que eu vi que é altamente influenciável aqui, que vai para dicas culturais, que é a Lúcia Helena Galvão, que eu também mandei para vocês, da Nova Acrópole, falando sobre o casamento do Gibran, né? No livro O Profeta. E ela fala da importância do mito, do simbólico, né? E até pra vida ter significado, os rituais, eles têm essa... Dá uma conotação sagrada, o casamento é um negócio sagrado. E aí o Mick Jagger, ele tem essa conotação simbólica, que é você ser, ao mesmo tempo, cavaleiro da coroa britânica, ser o family office, tudo direitinho, negocia os contratos com perfeição, rico demais e tal... E, putz, né, o cara tá aí comendo todo mundo há 60 anos, usando droga e revolucionando a cultura, a dança, a forma de se vestir, andrógeno. Pegou da Luciana Gimenez ao David Bowie e tudo bem. De pessoas famosas, eu admiro muito o Zidane, meu. Eu também tenho uma certa semelhança. Eu acho muito legal a história dele, assim. Embora, né, você não possa elogiar uma cabeçada num adversário, numa final de Copa do Mundo, mas eu acho que foi, de certa forma, uma demonstração de honra ali também, sabe? E demandando respeito, né? Pelo que a gente sabe da história, eu acho que os heróis ficam mais bonitos quando mostram suas falhas, né? Seus momentos...
também de fraqueza, né? Ou de um quase desvio do heroísmo ali. Mas também pensei um pouco no que a Bia falou e tem uma figura familiar pra mim que é muito, muito forte nesse sentido de... Eu acho que tem algumas pessoas que elas se aproximam dessa bondade meio platônica, assim, né? A irmã mais velha do meu pai era assim, né? Que, by the way, era professora de escola pública também. Uhum. E às vezes eu vejo a mãe do Felipe dessa forma um pouco também, assim. Uma pessoa muito boa, que você Muito fala boa. assim, caraca, não é possível que Não alguém tem possa-" maldade. E admiro muito essas pessoas. Uma coisa sobre o Zidane curiosa, que dizem que Paris, no dia seguinte, amanheceu tomada por fotos do Zidane, por um apoio da sociedade ao Zidane depois dele ter dado a cabeçada. Isso é um negócio... Eu não lembro do fato em si, mas ele deu uma explicação porque ele deu a cabeçada, o cara, sei lá, xingou ele, alguma coisa. Parece que chegou a irmã que tava doente, né? Falou, a irmã tava... Nunca se soube exatamente o que foi falado, mas parece que a irmã dele tava super doente em coma e o Materazzi falou pra ele que ia dar uma bimbada na irmã em coma, um negócio assim. Puta, eu também daria uma cabeçada nele, essa né? linha aqui você não vai cruzar, bicho. Sim. Acabei de colocar Zidane irmã no Google, porque o Google é maravilhoso nessas coisas, né? Quem é a discreta irmã de Zidane que voltou ao foco após falar de Materazzi? Depois a gente então foi descobre isso. o que aconteceu. Né? Parece que é isso aí. Você não falou? Eu tenho uma pessoa que me incentiva muito, desde a minha carreira, a vontade de falar com o público, de estudar, eu gosto muito do Silvio Santos, cara. Muita gente não gosta dele. E eu acho ele um excelente comunicador, um grande comunicador, e por causa dele eu tive vontade de estudar rádio e TV, e foi o que eu fiz, assim. Então, é muito difícil você conseguir falar com a massa, falar pra muita gente de forma simples e que todo mundo entenda. Hoje ele tá meio zureta, né? Mas eu acho isso... E por muito tempo, né? Por muito tempo, assim. Isso eu acho unânime. Essa capacidade de agregar na cultura, de juntar todo mundo e fazer as pessoas se divertirem, é uma fonte de inspiração pra mim. Você leu o livro dele, aquele Topa Tudo por li. Dinheiro? Não, esse não. Eu tenho outros dele que eu já li, Tá. mas esse não. Esse é daquele Maurício Sticer, né? Eu não vi o filme, né? A cinebiografia dele. Eu comprei que é esse, recente. mas tá lá. Não li ainda. Acho que eu vou. Gostei. Fica a E tá dica vivo cultural. ainda, né? Tá no ar. 90 e todos os anos, assim. Não, esse Topa Tudo por Dinheiro, assim, é genial. uma coisa assim, é uma Sim. experiência antropológica. Aquela, Sim. o cara fazia aviãozinho de dinheiro e mandava as pessoas se matavam pra pegar aquilo, coisa de louco. E as pegadinhas eram maravilhosas. E ele parece ser uma pessoa de bom coração. Eu lembro do episódio do Banco Pan-Americano, que quando quebrou, e ele veio negociar com o pessoal do BTG, e falou assim, não, eu vou dar meu dinheiro, não sei o quê, fica tranquilo, porque as famílias que trabalham no banco vão... Uma atitude rara, né? Meteu uma grana, né? Tem uma turma aí que precisava, os gênios do capitalismo podiam aprender com o Silvio Santos. Exato, e foi... Esquece, não vai acontecer. Qual a sua maior extravagância? Vinho. Vinho. Hoje em dia ou na vida, assim, o que já passou? Eu acho que pode ser. As respostas são de todo tipo. Então pode ser tipo uma coisa que você comprou meio absurda, ou algo que você recorrentemente faz que é meio maluco, meio, sei lá. Acho que eu tenho uma paixão por imóveis meio exagerada. Cara, sabe o que eu falei? A gente tá fazendo uma reforma na casa também. Uma coisa simples. E tá dando um trabalho infinito. Ontem chegou mais uma boleta lá, né? Eu falei, porra, imagina o Rodolfo com as 200 casas. Como que ele tá fazendo isso? Não, Você sabe imóveis todo dia? Eu me divirto, mas eu me arrependo. Exagerado. Também preciso corrigir esse traço da minha personalidade. Eu não sei, eu acho que é um defeito meu também, que eu acho que eu tô tentando melhorar, que é a extravagância. Puta, eu sou viciado em comprar roupa, assim. Você também é, né? Eu pensei um pouco nisso. Eu tô dando uma parada, mas... Mas você consegue? Porque eu realmente eu Não. fui pesquisar, assim, compradores compulsivos, anônimos pra... Puta, eu não consigo controlar. O que me irrita é que, assim, eu compro e não uso, né? Então, assim, eu tô sempre com as Você mesmas esquece roupas. que tem, fica no armário. Essa roupa é nova e você tá lindíssima com ela, aliás. Obrigada. Você fica muito bem de branco, ressalta o seu bronzeado. Obrigada. Eu também eu gosto muito de viajar, assim. É uma coisa que eu não coloco freios. Uhum. Estando dentro da capacidade de pagamento ali, mas eu gosto, porque são as lembranças. Uma coisa que eu parei de fazer também é tirar fotos quando eu viajo. Vocês fazem? Vocês tiram muita foto?
Vai pra um lugar, tipo, Nossa, e fica... só quando obrigado. Então, eu parei completamente disso e, tipo, tento sempre guardar na memória, assim. Não sei se é bom ou ruim, daqui 50 anos eu vou querer ver uma foto de novo, de um lugar que eu tava, mas... essa necessidade que as pessoas têm de mostrar Sim. o tempo todo onde você tá, o que você tá fazendo. Nossa, que maravilha, tô aqui, sei lá, em Paris, comendo... Não... Cara, eu não gosto de tirar foto e eu sou péssimo tirando foto. Tem alguns momentos da minha vida em que eu tava passando perto de alguém que queria tirar uma foto e as pessoas me pediam pra tirar. E eu passei de mal educado. Tipo, puta, meu, que cara cuzão, sabe? Tipo, nem pra tirar uma fotinha nossa aqui. Assim, não, deixa eu explicar pra você, vai ser uma merda essa foto. Não, eu gosto de foto. Me irrita que homem em geral não gosta, né? Então, assim, pro Vitor tirar uma foto minha, tem que pedir. Outro dia eu vi esse meme. Nossa, deve ser tão bom viajar com alguém que tira foto sua sem você precisar eu sou pedir. esse tipo de gente. E aí ele nem Instagram tem pra eu poder mostrar pra ele o meme. Então, tipo, puta. Mas eu acho que a gente tira muito, né? Podia tirar menos. Mas, por exemplo, eu tenho pouquíssimas fotos com vocês e eu me arrependo disso. Eu não tenho fotos do começo da Empíricos, porque também não tinha smartphone. E recentemente eu, queria ter, sabe? Esses dias a gente encontrou o vídeo da primeira festa da Empíricos, Uhum. que a gente gravou. E você não mudou nada, o Rodolfo não mudou nada. Eu assim, não dei nada. não. Nossa, eu mudei super. Absolutamente, assim, nada. Assim, jovem igual. O Rodolfo dorme no formol. Não, o Rodolfo sim. É impressionante. O Beto tinha mais cabelo, o Felipe tinha mais cabelo, mas é muito engraçado. O terno que o Felipe tá usando, eu vou divulgar isso. Eu vou colocar nas redes sociais. É maravilhoso o vídeo. Você podia divulgar pra gente primeiro. Precisa dar aprovação do eu board, tenho uma né? foto desse dia, acho que eu até já mostrei aqui. Mas aí não dá pra publicar, porque tem muitas pessoas inadequadas ali. Então se eu fosse postar a foto, eu teria que fazer vários, sabe? Xizinho ali, tapar e ia ficar ridículo. Embora também a história poderia ser contada de outra forma, né? Assim, todos vocês que estão aí, ó, vieram tudo daqui. Ah, sim, também. Baixa a bola. Uhum. Mas calma, qual que a gente tava? Todo mundo falou extravagância, né? Qual o seu estado mental atual? Obsessivo. Você não cansa, não? Canso muito. Fico muito cansado. Esse é o problema. Canso demais. Não tem saída, né? Porque... Não, deve ter. Acho que tem, mas Não, eu tive... Quando a gente fez o negócio com o BTG, assim, eu tive acho que um mês ali, mas durou um mês, que foi um negócio assim, agora... Assim, não tem o que falar, acabou, não precisa assim... Mas aí volta, sabe? Então é isso, volta as preocupações da... E assim, sempre tem que estar ocupado com alguma coisa. De repente, se tá tudo bem, assim, puta, mas meu filho, né, a mãe é evangélica, puta, ele vai enveredar por esse lado, vou perder a minha relação com ele, vai ser horroroso. Aí começa já a espiral catastrofista e já me vejo não falando com meu filho, sabe? É um negócio maluco, cara. O meu estado mental atual é o de espera. E até acho que eu sou bom pra esperar, mas tá passando um pouco do nível ali, né? Então, espera pra que as coisas se resolvam. Espera pra reforma acabar. Nossa, Espera passar a catapora do filho, que demora 20 dias. Então tenho esperado bastante aí. Tô um pouco cansado disso também. De tempos em tempos eu paro pra organizar minha vida, assim. Vocês não acreditam em signo, mas eu sou virginiano e eu sou muito chato com isso de organização. E aí eu entro em tudo que eu faço e começo a falar, não, isso aqui vai pra cá, isso aqui vai pra cá, porque ficar bagunçado eu não consigo... eu gosto de rotina também, que nem o Dorf. Você gosta de rotina? Entendi que você gosta, mas E quando eu não consigo controlar as coisas, eu fico meio perdido. Então, eu tô nessa fase agora de arrumar a vida. E você? Acho que, em geral, preocupada. Mas hoje, animada. Porque vou ao show do Backstreet Boys. Pela 4ª vez. Meu Deus, minha amiga, supera. Formação original? Formação original. O que é um pouco... Eles? Todos eles, eu acho. Não sei. É meio deprê, né? Porque eles têm, sei lá, 50 anos agora. Então, eu fiquei pensando nisso. Eles são bonitos ainda? Acho que... A última vez que eu fui, acho que foi 2015, 2016, já foi meio assim, puta, isso aqui tá meio estranho, tá meio fora. Aí eu vi um documentário deles e um pouco sobre isso, assim, puta, como é triste também pra eles, mas ao mesmo tempo, cara, é uma coisa que faz sentido ainda, né? E eles vai ser no Allianz, sabe? Tem Então, demanda, os caras têm boleto pra pagar. Mas é uma coisa meio, eu acho que meio triste, né? E
Melancólica. E o irmão do Nick... Porque assim, pra gente é o quê? É um dia que você tá voltando à adolescência. Pra eles é a vida deles, né? Fazer esses shows. Então... Mas... Pô, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que tem muito esse lado todo. Mas tem um outro lado também que é assim, cara, aquilo existiu. Sim. Eles representaram um negócio gigantesco e... Beleza, também é um ato deles, ó, tem boleto pra pagar, o cara tá ficando rico e tem esse estado meio perverso. Mas tem um outro lado que assim, ele está te proporcionando um negócio muito legal, provavelmente, que você vai ter com as suas amigas lá, vai ficar bêbado, vai lembrar aquela vez que eu peguei aquele menino, ouvi na música, tá? Porra, aquilo existiu, aquilo vai te proporcionar um negócio... Então tem uma certa... Pô, você tá cantando as músicas de 1990, porra, compõe aí essa cobrança, mas ao mesmo tempo, cara... Eu não preciso escrever o outro fim do Brasil. Eu já escrevi um, cara. Aquilo já representou um negócio aí. Não, eu também acho. Eu vou ver se eu acho esse documentário pra sugerir. Eu lembrei também um pouco do retorno de Sandy Júnior também, o que representou pras pessoas. Aquilo assim, ali foi muito legal. É que no caso deles, eles são cantores pop, né? Então eles não evoluíram pra outra coisa, sei lá, uma coisa mais tranquila. Então, sei lá, tá mais velho, vai tocar bossa nova, jazz, não tem isso. Então você fica esperando a mesma performance deles no palco, né? Talvez não aconteça. Mas já é o suficiente pra poder ter uma boa lembrança. Vai ser muito legal. Você vai... A primeira vez que eu fui foi em 2001, meu pai me levou, a gente morava em Santos. Eu fico pensando pra ele, assim, né, que legal que ele fez isso, sabe? Tipo, é muito chato, né? Pra um pai ver esse show. E foi muito legal, eu fiquei esperando dias, assim. É muito louco também pensar nisso, sabe? Que eu fui em 2001 e agora 2023 eu tô indo. Simplesmente vou pegar um Uber da minha casa, vou chegar lá. E aquela vez foi uma expectativa, pensar como as coisas mudam, assim. Mas ao mesmo tempo permanecem. Quem vai sair em turnê de novo é a Madonna, comemorando 40 anos de... E ela, assim... Eu não sou fã dela, mas já fui no show dela 2 vezes e é impressionante. É impressionante. Tenho vontade de ir. Impressionante. Será que ela vem pra cá? É o que todo mundo tá pedindo nas redes sociais. Vem pro Brasil. Mas eu acho que ela vem, porque ela gosta muito daqui. Então... Pô, eu fui na Legião Urbana com o Wagner Moura também. Eu chorei do começo ao fim do show. E assim, todo mundo criticando a voz do Wagner. Cara, não se trata disso o que tá acontecendo aqui. Eu admiro muito o cara que topa um negócio desse, sabe? Um desprendimento, porque ele vai ser muito criticado por muita gente. Tipo, o cara que fez lá do Queen, também eles fizeram uma turnê. Então é uma homenagem, você sabe que vai ser criticado, mas você acredita naquilo, é muito legal, né? E ele falou, puta, assim, cara, eu tava ali na condição de fã da Legião Urbana, uma que ele me representava. né? Você sabe o que é pra mim tocar com o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá na bateria? Cara, assim, eu tava muito feliz de estar ali. Legal. E acho que o Renato Russo estaria feliz. Também acho. Que virtude considera superestimada? Simpatia, pra mim. Eu acho assim, você tem que ser educado e agradável. Não dá pra ser ranzinza, é chato, né? E isso eu acho que eu não sou. Eu tendo só com uma, você vai falar, comigo tá bom, mas não conta. Mas sabe aquelas pessoas muito... Oi! Ai, não gosto. Eu acho que não precisa, porque é fake. Eu curto também. Mas eu acho, assim, nem sei se é uma virtude, mas a sociedade valoriza, principalmente no gamification atual. Eu acho que as pessoas bem-sucedidas são muito superestimadas. Muito não quer dizer que não haja mérito. Mas muito do que se atribui a mérito é mera aleatoriedade. Então eu acho que, no geral, as pessoas bem-sucedidas são muito superestimadas. E lhes confere uma licença para falar sobre tudo. E a frase clássica do Taleb, né? If you are so rich, why aren't you so smart? Hoje eu tava vendo um vídeo aqui um Reels que era bizarro. Assim, um cara bilionário em ações, portanto ele é inteligente, falando uma atrocidade que você fala assim, cara. E as pessoas aplaudindo, você fala assim. Aliás, uma coisa que tá superestimada é corte de podcast no Instagram. Eu não aguento mais. Chega. Não façam um corte de eu falando isso, mas assim... Façam, porque é isso que o algoritmo beneficia isso. Tem que fazer, ué. Gente, mas é muito chato, não aguento mais. E assim, qualquer um tem um microfone na frente, tipo, sabe? É fake, né? O podcast fake. Você tá fingindo que tá fazendo. Mas eu acho que é sazonal também. Vai passar, vai mudar. Né? Sim. Mas e aí, o que você acha? Eu acho que a eficácia. Eu tenho tentado prestar mais atenção em pessoas que, sei lá, por um motivo ou outro, são vistas como ineficazes, mas que são brilhantes ou são criativas.
Fiquei pensando até depois da Copa, assim, o Paulo Henrique Ganso, sabe? Tipo, o cara não corre, não ajuda a marcar e tal. Só que, às vezes ele dá 3 toques na bola no jogo e resolveu. Né? É o meio campo que tanto precisamos, né? O Horace Sutherland lá, que o vice-presidente da Ogilvy, né, que a gente conheceu, que falou assim, cara, eu não consigo acordar antes das 10 da manhã. Que é um cara que, sei lá, talvez trabalhe ali umas 4 horas por dia, só que naquelas 4 horas ele muda o jogo totalmente, né? Sim. E, enfim, tenho tentado prestar mais atenção nisso, porque acho que a sociedade cada vez vai te empurrando pra essas métricas, padronização e tal, e julga muito mal essas pessoas. Verdade. E qual o status atual de Ganso? Ele... Onde Tá no ele Fluminense, tá jogando bem. tá jogando bem? É. Eu sempre achei meio triste, assim, quando surgem esses caras muito bons, novos. E aí você sabe, né? Vai ter um funil, alguns vão passar, outros não. E ele era um que muita gente falava que era melhor que o Neymar. E... não deu certo, né? E às vezes... Talvez ele até fosse, né? Mas, sei lá, vai tomando algumas escolhas que não dão certo. É triste, né? E também assim, o cara tinha 18 anos e tinha operado os 2 joelhos já, né? Também. Então, às vezes a gente não sabe ler direito as coisas. Sim. Mas ele é meio preguiça, hein? Ele é. Ele dá um sono. Ele parecia um pouco mala, mas essa sou eu julgando. Assim, minha avaliação, eu chamo o João Pedro às vezes de Ganso. Ô, Ganso, porra, acorda. É a falta de intensidade Entendi. no jogo. Uhum. Mas ele é um gênio. Absolutamente genial. Ele consegue tocar sem virar o corpo, com todas as partes do pé. O negócio meio... É isso, ele coloca passes porque ele não telegrafa o passe, né? Tem uns caras que vão passar... O Rony do Corinthians, ele vai passar pra você, ele quase avisa. Eu vou tocar, amiga. O Ganso não, ele tá aqui, ele toca de esquerda, tá? Parte de fora do pé, parte de dentro do pé. Então põe a bola onde quer, de uma forma absurda, assim. Eu queria ter alguma forma de medir o quão acima da média o jogador que é, mesmo mediano profissional, é melhor do que uma pessoa normal. Porque na natação é muito fácil, é o tempo. Então eu sei o quanto eu tô da campeã olímpica ou de estar numa Olimpíada. Muito longe. Tipo, eu sou, sei lá, mais de 25% pior. Numa prova de 2 horas, eu chegaria em 2 horas e meia. De 10 quilômetros, mais ou menos, assim. Se eu fizer a prova a campeã faz em menos de 2 horas, eu faria 2 horas e meia, 2 horas e 27, fazendo a prova da minha vida. E no futebol eu não consigo ter essa métrica. Então, outro dia eu perguntei pro Vitor, né? Um cara ruim do Corinthians. Um cara que todo mundo xinga de grosso. Tipo, se eu botar alguém da Empíricos aqui pra jogar, não tem comparação, diferente, né? bem diferente. Mas assim, Os caras são muito não dá pra medir melhores. Exatamente, muito O gol, melhores. será que não? Absurdamente Não, muito cara- melhores. O cara muito ruim Não, lá... foi jogar com a gente um cara que tava no... Eu não lembro, ele era reserva do Juventude. E foi jogar com a gente, assim, tinha meio rescindido o contrato já, ou seja, nem o Juventude queria ele na reserva. E ele veio jogar com a gente no Pacaembu. E nosso time é um time assim, jogou agora o campeonato, ganhou, fez 17 gols, tomou 4. É um bom amador. Um bom amador. Sim. Que fique registrado, Fique né? registrado. E vamos jogar a Copa do Mundo agora, 32 times e assim, acho que temos boas condições. Mas teve uma... Esse cara jogava assim, não dá pra pegar ele. Assim, fisicamente é uma distância muito... Absurdo, não dá pra né? pegar. Você quer... vou fazer a falta. Ele já você não... Mas tem uma coisa que eu acho que não dá pra medir, que assim, uma coisa é explosão. Tudo isso dá pra medir. Força do chute, explosão muscular, capacidade aeróbica, né? Uhum. Mas tem um negócio no futebol que é difícil, que é a inteligência cinética. Como é que você Uhum. mede? Aquele lance do Pelé, que ele não faz o gol. Que a bola tá vindo, ele deixa a bola passar e pega a bola, que a Volkswagen fez depois, que fez Sim. a bola entrando e tal. Assim, é de uma genialidade. Aqui você não mede a genialidade, Sim. né? A capacidade do cara decidir rápido e na incerteza é que é bizarro. Eu vi uma reportagem uma vez sobre isso, de a capacidade do jogador de futebol de calcularem com uma agilidade tremenda o próximo passo ali. Acho que é um... Vocês acham que o Brasil ainda tem capacidade de gerar bons jogadores pro mundo, assim? Porque... Acho que gerar bons jogadores, sim. Agora, juntar eles e ganhar alguma coisa... Tô brincando, gente. Tô brincando. O Brasil deu um azar danado. Errou, não deveria ter subido e tal, mas foi a última bola, os caras chutaram uma bola no gol. A bola do Marquinhos bate na parte de dentro da trave. Em que ocasião você mente? Essa é ruim, podia ter passado, né? Chata essa. Não, é assim, aquelas mentiras pra agradar, né? Mentiras Assim, sinceras. É. Né?
Aquela... Para prevenir um mal maior. Sim, É. boa. Você não vai falar, né? Que assim, você vai na casa da sua sogra lá, serve um negócio e fala, horrível isso aqui, comida fria. Não, fala, uma delícia, nossa, amo. É uma questão de sobrevivência. É, Não vou repetir porque eu tô de dieta, mas tá muito bom. Minha irmã tá vindo aqui hoje, nossa, que legal. Vai falar o quê? Ela é louco? Pra me proteger, então, seria a sua resposta, né? É, também. Que pessoa viva você mais despreza? Difícil, né? Também podemos passar. Todas as pessoas muito cheirosas, fake. Uhum. Muito cheirosas? Não No cheirosas. sentido, tipo que- Metaforicamente. Eu adoro pessoas cheirosas. Eu tenho pavor de pessoas que não vão... CC é um negócio que me incomoda profundamente, assim como a halitose. Sou uma pessoa sensível à halitose e CC. Mas as pessoas que fingem muito... Entendi. Cara, no momento, Daniel Alves, né? Que tá Nossa. na mídia em destaque. Enfim, assim, eu nunca gostei do Daniel Alves. E aí eu passei a desgostar menos dele quando publicou aquele texto da Players Tribune, né? Não sei se vocês leram. Sim, maravilhoso. Uhum. Nada como um copywriter, né? Exato. enfim. Daí fiquei pensando como eu fui idiota de achar que aquele texto realmente era dele, né? E agora com tudo que aconteceu, e até a história do 3G também, fico pensando assim, cara, o jogo só acaba quando termina, né? Essa história de fazer biografia enquanto tá vivo, né? Cara, espera terminar o jogo, porque às vezes vai ter alguma coisa ali que vai mudar radicalmente o balanço final da história, né? Uhum. Não sei, eu acho que agora a pessoa que eu tenho mais desprezo é o Putin, assim, sabe? Parece que a qualquer momento vai apertar um botão e vai acabar com tudo, sabe? Uhum. Você tem alguém? Não, vou ficar nessa metáfora no geral, esse grupo geral aí, das pessoas muito do bem. Uhum. Quem se acha, como diria Pondé, quem se acha do bem é do mal. Eu tenho me incomodado muito com um tipo novo que eu tô me deparando, que é esse cara muito grosseiro, sabe? Tipo, sabe com quem você tá falando? Essa galera que assim, o cara cheiroso é muito ruim, mas essa galera que menospreza, tipo, que não dá bom dia, que te trata mal... Trata mal o garçom. Que trata mal o garçom. Isso tá... Nossa, ultimamente tem me incomodado. Que eu tô personificando uma pessoa que eu tô odiando. E claramente ela não é tão ruim assim, mas... isso me irrita muito. Uma pessoa que recentemente eu desprezei muito, aquele cara que bateu na namorada, numa mulher, que é de Recife. Lembra dessa história? Que é de uma família famosa lá. Depois eu acho o nome dele. Eu lembro de outro caso, aquele cara que bateu na mulher na academia aqui, na Bodytech. O cara, imbecil. Tiago Brenan. O cara que agrediu uma modelo e que só faz eu acho que é ele. É esse cara. esse Gente, mesmo esse cara é o pior. Tipo assim, uma pessoa... Não, parece que assim, sei lá, tinha um primo dele que tava com câncer, ele foi lá, mandou um caixão. Sabe tudo que você... Nossa, que escroto. Tudo que você vê sobre o cara é ruim, sabe? Sei. A família já tirou ele pagou o que precisava antes desse episódio, tipo assim, some. Sabe? Uma pessoa que você fala, caraca, tem isso. Enfim. Tem 3 pessoas muito ruins no mercado financeiro, assim, muito ruins. Mas a história vai revelá-las. Depois você me conta. Sim. Antes da história revelar. De que palavras ou frases você abusa? Idiosincrático, eu falo mais que Mas você não fala tanto, acho que você escreve mais. Mas eu já gosto, assim. Segundo o Felipe, tome cuidado com aquilo que você deseja. Eu adoro essa frase. Mas você não abusa, é sempre pertinente. Essa frase é muito pertinente. Meu Deus, muito. E você? Eu não Vai sei. dar errado. Não, eu não falo isso. Eu penso, mas eu não falo. E eu não gosto de falar, eu avisei. Né? Ai, puta. Não, é a pior evito, coisa. Embora também o pessoal abusa, porque é isso. Você não pode falar, eu avisei, porque aí você é chata, né? Só que aí tem uma galera que viaja e você tem que observar aquilo e falar, tá. Tipo, então vai lá, né? Eu avisei. Não pode falar, mas também... mas a pessoa já se ligou, entendeu? Tem Aí gente você que dá não se aquela liga, olhada. é que você acha que tá pensando em você, mas tem gente que não se liga. Uhum. Lembra uma reunião que eu tive aqui que a pessoa falou, não, depois vai dar certo, você vai ver. Tipo, cara, eu não posso me dar o luxo de talvez dar certo. Eu preciso, né,
Não, mas ali você foi, Conduzindo você falou uma empresa, antes. meu. Não, mas ali você foi perfeita. Você falou, não vamos tomar esse... Não vamos, não quer, você não tem que me provar nada, nem vamos por esse caminho aí. O que ou quem é o maior amor da sua vida? Vamos falar o quê? Porque quem vai ser? Os filhos, né? O quê? O quê? O que é o maior amor da sua vida? Vou falar enquanto você pensa, então. Uhum. O que tem, acho que 3 coisas que são os maiores amores da minha vida. Uma é jogar bola com o João Pedro. Outra é tomar um vinho jantando com a minha família. E outra é ver a minha mãe com os meus filhos. Essa é muito bonita, né? Isso é muito legal. Nossa, a vontade de chorar é... Eu devia ter mandado antes pra vocês, Que né? essa é difícil. Né? Porque Tem que pensar. geralmente o pessoal escreve, então É. tem tempo de pensar, não é uma coisa pra fazer de bate-pronto, né? Perdão, ouvintes. Pra mim, é óbvio, né? Natação. Então, Mano, eu curto muito quando alguma pessoa encontra um livro legal na livraria. Tipo, a pessoa tá lá meio que passeando e entra. E aí, às vezes, volta e fala, pô, gostei muito daquele, tem outro igual e tal. Eu acho muito massa. Tem uma coisa que talvez... eu gosto muito da minha capacidade de conhecer pessoas, de fazer amizade fácil, assim. Eu acho que eu valorizo isso, porque tem gente que tem dificuldade de se aproximar do outro. jura? Não conheço ninguém assim. Eu acho que eu consigo com facilidade. Apesar de ser tímido, eu sou muito tímido também. Ah, vá. Não, eu sou. Ah, Nelson, Putz, para. mas Vocês não não. sabem o que é tímido. Não, Não, pessoas eu assim, me consumo por dentro, é um assim. ultraje. É que- Gustavo veio me falar, eu sou meio tímido. Eu falei, Gustavo, tá de sacanagem. Não, não ser é. tímido, Não é. cara. Não é. Não. Mas às vezes é um gatilho. Você é tão tímido que você, sei lá, adrenalina, que você vai lá e faz o negócio, entendeu? E aí você. Então, acho aí que estamos redefinindo o conceito É, de timidez. Exato. é possível. Cara, deixa eu perguntar uma coisa pra você, então, sobre isso. O fato de ser mais aberto Uhum. te gera muitos falsos positivos pra você? Muito, muito. E como você lida com isso? Cara, é difícil. Eu tenho um filtro na cabeça, assim. Eu sei quem gosta de mim, quem não gosta, mas é complicado. Você Não fica tem- decepcionado daí? Porque, tipo, acha que um monte de gente é seu amigo e depois descobre que não é? Durante o meu processo, assim, eu me afastei de muitos amigos, assim, porque eu me afastei porque as pessoas, eu sentia que estavam querendo abusar de mim, sabe? De querer alguma coisa, ou, sei lá. Você começa a ficar famoso, você ganha dinheiro ou influência e as pessoas querem surfar junto. Então você começa a peneirar. E depois que eu parei de fazer as coisas, aí você olha pro espectro assim, e você fala assim, puta, quem ficou, sabe? São poucas pessoas. E aí, isso eu valorizo muito, mas... Vocês têm isso, assim, de olhar e falar, beleza, tá todo mundo aí e tal, mas assim, se der uma coisa ruim, eu tô ligado quem vai ficar e quem não vai aqui. Esse aqui é o Sim. primeiro que vai sair. não consigo. Conto nos dedos, assim. Que talento você gostaria de ter? Uma coisa... Queria cantar. Queria saber cantar. Deve ser legal, né? Cantar. Tipo, ópera? Não sei, eu consigo. Putz, eu tô, acho, influenciado pelo filme da Whitney Houston que eu vi, que eu falei na semana passada, que ela canta muito. Eu falei, puta, como eu queria cantar assim, sabe? Eu falei, nossa, que dom. E cantar ou você sabe ou você não sabe, né? Dizem que você pode aprender. Não, dá pra aprender. Mas não é. a mesma Mas coisa. não quer dizer que você vai ser o... Dá pra aprender a pintar, mas você não vai ser o Van Gogh. Pavarotti, né? não dá. Mas eu queria saber cantar. E você, Bia? Tô pensando, talvez cantar também, ou... A gente faz uma dupla. É que talento, né? O que é talento? É você nascer com algo... Tô pensando mais nisso, assim. Coisas que eu acho que você nasce com aquilo e é Nato, muito né? difícil desenvolver. Porque eu acho que muita coisa você consegue aprender e fazer de um jeito razoável. Mas aqui tô pensando talento como É uma predisposição uma que vem com predisposição. Um grande pintor, você fala, puta. você. O cara pode até ter estudado e tal, mas ele já Uhum. estava muito inclinado a... Uhum. Hoje de manhã eu esqueci o nome dele, me perdoa, depois eu vou até fazer a correção, mas era um arquiteto, um símbolo da arquitetura que eu acho que ele é japonês. E ele fez, não lembro o nome agora, mas ele fez obras incríveis, assim, geniais do ponto de vista arquitetônico, só que ele não é arquiteto, ele era caminhoneiro. E fez coisas absurdas e é um símbolo até hoje, eu esqueci o nome dele, realmente não lembro. Eu vi um vídeo agora de um amigo arquiteto que tava falando dele, eu vou ter que procurar aqui. Oscar Niemeyer. Eu vou procurar aqui. Bom, essa daqui não rendeu, então... Não, se eu queria vocês desenhar, pensarem- eu queria saber desenhar e eu queria ter essa habilidade um pouco, não só de fazer novos amigos e tal, mas assim de... como eu acabei ficando nessa cara mais exposta da Empíricos,
eu sou obrigado, às vezes, a estar com pessoas que eu não conheço, assim, de ter... Chamam pra um almoço, é muito terrível pra mim. Eu finjo, eu vou e tal, né? Sofre, né? Mas sofre. Nossa, eu Puta, sei. já dorme mal o dia anterior. Nossa, tem aquele... Sabe? É um negócio Sim. simples, né? Você vai lá almoçar com o cara, velho. É. Faz um poker face ali, beleza. Uhum. Mas é muito chato, meu, pra mim. Também. Puta, até tava lembrando. Eu também, talvez, fotografar. Ó, legal. Eu já tentei, puta, fogo, não consigo. Não, isso aqui que o Felipe falou, só rapidão, que eu até recomendei aqui o livro do professor, acho que se chama Cal, não lembro o sobrenome dele agora, que é o Drogas para Adultos. Que ele defende um consumo responsável de drogas, né? E ele fala que, pessoalmente, assim, as drogas me ajudam muito nessa situação. Quando eu preciso conviver com pessoas que eu não gosto, ou que estão numa situação ali que, tipo, meu... Pra ficar um pouquinho mais solto, né? Exatamente. Passa mais fácil ali. O medo é você exagerar, né? Até achar essa dose do... Eu acho também que às vezes com álcool eu fico... Quer dizer, eu acho não, isso é um fato, né? Cremosa Só que fica. rapidamente vira um caos, né? Então você tem que saber certinho ali. Ó, só pra fazer justiça, Tadao Ando. Ele é o arquiteto, não arquiteto. Ele ganhou o Nobel de Arquitetura. E ele Caramba. nunca estudou arquitetura. Uhum. Que Fez legal. coisas incríveis. Onde mais... Não, esse aqui é mais legal. Se você morresse e voltasse com uma coisa ou pessoa, o que você gostaria de ser? Cara, eu gostaria muito de voar. Eu ia falar isso. Saber voar, assim, ou ser um pássaro. Já contei aqui já, né? Que eu já sonhei várias vezes que eu Sério? hackeei, mas eu já sonhei que eu levantava assim, saía voando, e eu, Nossa. caramba, é assim, é só tipo dar um pulinho, mas sustentar. Você já foi procurar a explicação dos sonhos, Do assim, sonho? de quem Não, voa? eu tenho medo dessas coisas. Mas acho que voar ia ser da hora, né? Ou Eu queria ser tipo uma árvore igual aquela do Game of Thrones ali, sabe? Eu acho que é da hora. Sei lá. Muda as estações, você tá lá de boa. E vem uns pica-pau ali, picar você, mas tá tudo bem também. Não tenho, assim, também uma... Mas, puta, alguém que não tivesse essa perturbação mental já seria Sim. já estaria Mas seria uma ótimo. pessoa. Você não voltaria um animal. Não, animal, puta, não. Porque a gente sempre pensa em animal, né? Eu tenho uma simpatia enorme pelos cavalos, né? Felipe é filoípos, amigo dos cavalos. Eu gosto dos elefantes. Galinhas. Não, galinha eu morro de medo. Não, pelo amor de Deus. Não, mas assim, vamos considerar que a gente tem, sei lá, 50 vidas, essa é uma. Uma vida ali gaivota, depois volta como um homem. Não, mas é que a talvez. consciência, né? É um valor caro pra mim, a consciência. É. Então o animal, ele supostamente não tem a consciência. Uhum. Então a vida pra mim tá muito associada à consciência, sei lá. Eu sei que biologicamente não, mas... Uhum. Onde você gostaria de morar não pode ser São Paulo. Barcelona. Barcelona seria legal. Acho que eu tenho vontade de morar em Paris um tempo. Muito clichê, né? Nossa. Mas não pra sempre, assim. Eu acho que gostaria de morar um tempinho só pra... Acho que genericamente, uma casa que dá para um lago. Mais do que praia. Acho que sim. Uhum. Tem um lugar que eu gosto muito que é o Lago de Garda, ali na Itália. Acho que abrir uma janela, uma porta e olhar o lago assim deve ser um negócio legal. Deve. Assim, eu penso em Nova York e penso na Califórnia, assim, acho que são... Mas também é isso, 6 meses. 6 né? meses, só pra... Acho que, puta, morar na Califórnia, acho que pra mim faria muito bem, assim. Uhum. De contemplar uma perspectiva talvez mais leve da vida, bebendo os californianos do Napa Trabalhando Valley no Vale do Silício, bem leve, né? Não, puta, aí não, mas assim, vou aprender a surfar aqui, meu, sabe? Mas aí já num nível de aposentadoria ou tipo... Não sei, eu não sei Um se nível de dá pra- sabático, vai. É um nível Tá. meio sabático, meio, ou um nível meio, puta, uma nova fase. Acho que aposentar pra mim é uma impossibilidade, né? Mas essa intensidade com que a gente joga esse jogo é exaustivo demais, né? Então, assim, puta, o negócio que você tá assim, você tá tocando a sua grana, meio, puta, aqui, beleza, tal. Se faltar hoje não vai também fazer muita importância. Mas será? Eu fico, assim, tenho começado a pensar nisso, assim. Não é ruim você imaginar que você pode faltar e não vai mudar nada? Aí é dopamina, né? Mais ou menos. Puta, a serotonina é assim, beleza, eu faltei, hoje eu vou fazer outras coisas Não, muito não, faltei legais. não, eu saí e não mudou nada. É dopamina. Não sei, não.
Assim, puta, eu construí algo que me permitiu sair sem que eu... Isso é mais foda ainda, né? Assim, porra, puta, que você não institucionalizou nada do que você fez, né? Meio Steve Jobs, né? Eu acho que isso é uma das maiores dores da licença maternidade, né? O medo que você tem de descobrirem que você não é necessário. E assim, isso, você é exposta a isso, você não tem outra saída. Você vai, assim, se tudo der certo e você tiver direito à licença. E aí, assim, tudo bem, mas se ela não era necessária, então melhor mesmo sair. Tudo bem, só que tem muita gente que não teve a licença, ou homem, ou mulher também, que também, se ficasse 6 meses longe, a gente descobriria que não precisa. E eles não são expostos a isso, né? Então, foi uma coisa que foi difícil pra mim. Porque você fica naquele, quero que dê tudo certo, só Peronomute. que... E é muito ruim, eu sei que tá errado, gente. Não comecem a me encher o saco, já sei. Mas... é duro isso aí. Que foi uma noia enorme sua, né? Que isso não estava sequer... Não, eu sei, mas passa, né? Qual você considera o nível mais baixo da desgraça? A desgraça? Desgraça. Eu vou começar. Teve uma resposta que eu vi na gama pra essa que eu achei que é isso. Que é passar fome. Deve ser a pior coisa, né? Mano, essas fotos dos Yanomamis aí é um negócio Nossa, que eu não isso consigo nem olhar, assim. Desesperador, né? É terrível. Como chegou nessa situação? Não, essas coisas extremas não dá nem pra comparar com o que eu vou falar, mas assim, Tá. a minha perspectiva é sempre muito interna das coisas, né? Isso é uma realidade objetiva. Passar fome não tem o que falar. Você Sim. não tem saneamento básico, você tá numa condição muito pior. Não tem... Uhum. Mas eu tenho... Os terrores mentais são muito... A frase, já falei 1000 vezes lá do Shakespeare, né? Eu poderia viver numa casca de noz e me considerar rei do espaço infinito. Pra mim, os terrores... Essa você fala mais do que idiosincrático. Essa daí acho que... Mas resume a minha perspectiva de vida, Sim, é por isso que sim. eu falo muito dela. Então vamos falar uma do Rio, que ele fala, pô, ainda se eu tivesse preso, eu teria as minhas lembranças. Que é isso, puta, na verdade, onde você tá é os seus lugares mentais. Né? Uhum. E nisso é uma pessoa, eu acho uma desgraça pessoal enorme a pessoa que se conta uma história falsa sobre si. É isso, você não consegue enxergar as suas próprias... A cegueira sobre si mesmo. A cegueira sobre si mesmo. Eu acho que essa uma autoavaliação desconexa com a realidade. E tem uma coisa parecida. Eu acho que a fraude, você descobrir que você é uma fraude, que a sua vida foi uma fraude que você fez. Não, e não descobrir ainda é pior. Quando você é. Assim... Essa é uma desgraça. Você acreditar na própria mentira. Nossa. Como você gostaria de morrer? Isso é fácil, né? Dormindo? Provavelmente, sem dor, né? Tem gente, eu já vi uma pessoa falando que gostaria de morrer caindo de avião numa pegada assim. Uma coisa que fosse rápida, mas que eu tivesse consciência de que tá acontecendo, pra eu poder dar uma examinada ali. Gente, minha filha, você não vai examinar nada, você vai surtar. Eu acho que isso aí é uma loucura. Essa semana teve a queda do avião lá, que o cara tava fazendo uma live de dentro do avião. Vocês viram isso? Não. Foi no Nepal. Ai, que horror. E, assim, Nossa. aí na internet eles colocaram os 2 vídeos, de dentro e de fora. Então você conseguia ver o movimento sincronizado do... E aí tem uma hora lá que simplesmente não tem mais... Puta, que horas que eles morreram? Que momento da queda? É bem chocante, assim, é terrível. Mas não queria sofrer, não. Pô, a morte do Poderoso Chefão, pra mim, tá ótimo, meu. Brincando com meu neto ali no jardim, pagou, já era. Mas por aí também numa pegada... Só... O que eu queria era só, assim, de ter esse momentinho de falar assim, eu queria essa examinada, assim, sabe? Conseguir morrer em paz. Assim, entender uma perspectiva meio estoica da morte, né? Que assim, vai acontecer. Né? Então, assim, estar preparado pra quando ela chegar e não desesperar, não se exasperar, se é possível. Eu vi a tia Glória, mãe do Gustavo, assim, consciente da morte. É isso, e tô com câncer no pâncreas, não tem mais o que fazer, é isso, faz parte da... E você ter, assim, tudo... ok, tive meus erros aqui, mas foi uma trajetória ok. Consegui ter esse momentinho de paz de... Assim, você pode ser de qualquer jeito. Entendi. Mas... Talvez acho que o avião daria um desespero. Então talvez aquela coisa do... Acho que a avó do Mozão morreu assim. Ela acordou, ela viu que tava estranho. Ela, acho que eu vou morrer hoje. E ela morreu naquele dia mesmo. Mas ali, tipo, sei lá, caiu, morreu. Mas, tira isso. Acho que ficou meio... Sabe? Porque cair avião acho que deve ser foda, né? Deve dar muito medo.
Acho que porque o medo é um instinto, é uma característica bem humana, né? Você sente, não tem jeito. E aí você sente no corpo, então não tem como... E o medo coletivo ainda. É, o pessoal começando a gritar. Deve ser difícil escapar disso ali na hora, né? Mesmo que você não queira, sei lá. Não, acho que o medo vem, mas é um pouco do que eu tava vendo um vídeo do Cortella e falando assim, a coragem não é a ausência do medo, né? A capacidade de ver o medo e conviver com ele ali, e até enfrentá-lo. Eu lembrei de uma história eu não lembro se foi um filme ou se foi de verdade, mas isso tá na minha cabeça de uma pessoa, um casal de idosos que o marido morreu, ou a mulher morreu, e depois de dias o outro morre também. Eu acho isso morrer de amor, sabe? Fofo. Acho que seria assim pra mim. Morrer junto. Com qual figura histórica você mais se identifica? É difícil também. Nossa. Gente, desculpa, inclusive, pros ouvintes. Eu deveria ter mandado antes pra vocês, porque é difícil, né, de pensar na hora, assim. Não, tá funcionando. Que essa, especificamente... Eu não me identifico, mas eu admiro... Sei lá, porque eu tinha uns 16, 17 anos e rolou aquela Casa das 7 Mulheres. Lembra dessa? E aí tinha a Anitta Garibaldi, eu fiquei meio fissurada nela. Mudei meu nick do ICQ. Anitta Garibaldi. Gente, ridícula. Mas... eu achava o máximo, sabe? A mulher que vai lá e é guerreira, vai pra guerra e sei lá o que aconteceu com ela no final das contas, mas essas mulheres destemidas, Joana d'Arc também, me apaixonei. Tem uma... Vou só checar pra ver se eu não tô falando besteira. Tem uma bela biografia dela que eu li bem nova, que quem escreveu foi o Mark Twain. Deixa só eu confirmar. Que é um cara que escreve muito bem, né? Isso mesmo. E... recomendo. Quem você admira ou quem você... não me identifique, gente. A menina não consegue entrar numa sala e conversar com um banqueiro, imagina. Tocar uma guerra. Mas, não me identifico. Mas admiro. Identificar, não sei. Eu também não me identifico com ninguém, seria muito arrogante aqui também, né? Acho eu me identifico com o Churchill, né? Tem pessoas aí por aí que fariam isso. Eu tenho cada vez mais me identificado com meu pai, sabia? Olha... Numa pegada assim, e eu julguei ele mal, muito também, tipo assim, cara, no fundo também ele tava segurando uma parada ali uma pressão sobre ele, ninguém ajudou, foda, e eu reclamando também. Essa responsabilidade de você tocar uma família, né, e tal, é um negócio... E às vezes as circunstâncias da vida te empurram pra um lugar assim, putz... Então eu tenho me identificado com ele, assim, com medo, porque ele morreu muito mal. Você não acredita que você vai encontrar ele um dia? Não. Gostaria muito de acreditar, mas não acredito, não. Mas fala alguma figura histórica que você gosta, assim, tipo Churchill, vai. Eu acho o Churchill bem foda, o Churchill é um mesmo. O Zé Bonifácio também é um cara que teve uma participação importante, essa história dos liberais e tal. Eu acho que é um herói brasileiro que as pessoas pouco falam. Eu acho o Fernando Henrique muito foda. Acho que foi o cara que a história julgou mal também. Talvez julgou melhor um pouco, mas... Sim. O cara que... O Temer teve as suas questões, mas eu acho que foi por uma outra... O Brasil ali estava empurrado para ter que sair do precipício. Mas o Fernando Henrique... pensar em instituições, assim, ninguém pensa, né, o Brasil a longo prazo, e ele teve isso. E também, eu não sei, eu acho que o Deng Xiaoping também, eu acho que foi um cara que a história também, beleza, ele era comum e tal, mas assim, ele dentro da China ali, você conseguir fazer alguma coisa, você sai da Revolução Cultural e você começa a fazer as reformas de melhoria de condições de vida na China, né, e assumindo ali, né, eu preciso aceitar esse ocidente aqui, esse capitalismo, mas não posso assumir muito também e tal, eu acho que ele tem uma contribuição histórica importante. E o Senna também. Senna. Meio cafona, né, falar isso, mas o Senna era... Não, cara, é incrível, e assim, tem esses clichês que o pessoal fala, tipo, brasileiro não tem memória. Brasileiro não lembra, não sei o que. Meu, todo 1º de maio, Senna, todo mundo fala do Senna toda hora. A gente tem memória, sim, né? Não é também tão ruim. Então... acho que eu tinha pensado no Fernando Henrique também. E depois que eu li lá o livro do Churchill, eu fiquei bem apaixonado por ele, assim. Impressionante, mano.
Acho que essa característica de aguentar porrada, assim, é Grace Under Fire, né? Uhum. É algo que eu admiro muito. Em várias personalidades históricas, né? Tem esse traço em comum. Eu lembrei da Rainha Elizabeth, assim, muito pro The Crown que a gente assiste. E a capacidade dela de perdurar com escândalos bizarros acontecendo e de não fazer nada, e de ser, né? Não fazer nada. A habilidade de não fazer nada, não responder e seguir firme, sabe? Passar por cima que é o que tá acontecendo agora com a família real, né? Eu vi uma reportagem que tava mostrando que, na verdade, o Harry se ferrou porque a família real não falou nada e eles vão passar por cima disso de novo e vão continuar. Você leu o livro? Não. Eu tô com medo de ler porque vocês sabem quem ajudou ele a escrever, né? Quem? Sim. O cara do Bar do Oscilar, do Agassi, do da Nike. Então eu já vou gostar. Então eu não quero ler. Você assistiu a série? O copywriter é um perigo. Você assistiu o documentário? Não assisti ainda. Eu assisti. Gabi está lendo o livro. Tá gostando? Tá gostando. Mas eu preciso, assim, de identificação. Vai parecer, não é uma identificação me colocando no mesmo nível aqui. Mas eu preciso mencionar o Nassim Taleb numa perspectiva assim, puta, era isso, sabe? Era isso, a vida era isso aqui. Então, eu tenho essa identificação mas não é uma identificação do ponto de vista assim, eu me acho parecido, não. É assim, ele sintetizou coisas que de alguma maneira estavam difusas na minha cabeça. Pra finalizar, porque já deu, né? Quem são seus escritores favoritos? Vocês têm? Tem. Taleb. O Taleb é um. O Guimarães Rosa é outro. E eu gosto muito do Irving Allen também. Gosto muito. O Dostoiévski é absurdo também, mas é meio... Né? Tá bom. Mas não, você vai responder o quê, né? Eu li o Tolstói também, agora eu li lá. É impressionante a precisão das coisas sem ser histriônico, né? Sim. Assim, é um negócio ele consegue descrever as coisas de uma forma meio ambivalente, os sentimentos, uma situação terrível, e achei bem impressionante, assim, a capacidade do cara de escrita mesmo, assim. Como é que ele fez isso? Mas eu acho que os que eu mais gosto, assim, historicamente, seriam o Guimarães Rosa e o Taleb. Você tem Murakami? O Murakami eu gosto muito, meu. Já falei do Bioy também, né? Bioy também. Que são os meus favoritos. Eu tô influenciado pelo Felipe, pelo Tolstói, que foi o último livro que eu li, assim. Você gostou do... Gostei, da cara. morte É dele? incrível. Tem um que chama Confissão, Uma Confissão, alguma coisa assim dele. Quem me deu foi a Priscila. Me ouvindo no Puro Malte, da minha coisa com a fé, da minha não coisa com a fé, né? E aí ele fala da trajetória dele, de querer acreditar, começar a acreditar, mas não conseguir, e aí se vê se forçando. E ele tem uma história interessante, assim, com a religiosidade, né? Acho que vale, você vai gostar. Todos aqui, talvez. Que legal. E uma outra dica do Tolstói, que também escreve muito bem mesmo. Tem um perfil, vamos para as dicas culturais, então, aproveitando, né? Tem um perfil que chama... Eu vou descobrir. E aí ele vai fazer um curso sobre Guerra e Paz, que é um livraço dele. Eu comecei a ler nessa época que eu comecei os russos mais nova e não rolou muito pra mim. Que é muito longo. É muito também, longo. né? Então por isso que eu quero fazer esse curso, porque é um Lendo Guerra e Paz. Leitura guiada em 10 encontros mensais. Então vai ser o ano inteiro lendo. E aí virou, né, como eu quero ser intelectual, eu vou colocar no perfil, mas é Lit Russa, o arroba. O cara se chama César Martins, ele é professor da USP de teoria literária. Então, quem quiser começar Tolstói por Guerra e Paz, fica a dica aí. Legal. É isso. Vocês têm alguma dica cultural? Tenho. Já falei né? Esse videozinho da Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, falando do casamento do Gibran. Comprei o Profeta, mas eu não tinha, né? Aí eu esperei um dia pra chegar, e aí eu comecei a ler, tava lá em casa, o Exercício da Incerteza do Drauzio Varela. E eu estou amando loucamente.
Ele escreve muito bem, assim, assustadoramente bem. Uhum. E a mãe dele teve a mesma doença do meu pai. Miastenia também. Ah, é? Uma doença rara, mas... E assisti o After Sun, que o Renzo tinha recomendado. Não é um filme pra todo mundo. Quem não Você gosta chorou ou não? Você ficou emocionado? Pô, eu não cheguei a chorar, Mas porque lá em casa tava um clima meio assim, mas eu dei umas seguradas, assim. Uma relação muito bonita. Não é um assim, acho que tem que ver 2 vezes, inclusive. Porque é meio confuso, mas depois que você ganha, eu entendi, negócio... Mas é muito sensível. E tem o Freddie Mercury com o David Bowie e a capela cantando Under Pressure. Que tem uma cena lá que tem uma parte desse Under Pressure, a capela dos dois, mas tem no YouTube também. Pus no meu Instagram, inclusive. Que legal. O Freddie Mercury com o David Bowie, só voz de Under Pressure. Nossa, é um negócio, é um turbilhão de emoções. Eu não tô meio fraco, mas assim, o que eu tô assistindo agora? Eu tô assistindo 2 séries. Uma série espanhola chamada Sky Rojo, Céu Vermelho, que conta a história de 3 prostitutas que estão fugindo do cafetão, e os capangas estão perseguindo elas. E eu não sei o que acontece na Espanha, mas eles têm um jeito de fazer roteiro, eles falam de temas, eles abordam coisas que pra gente até é meio chocante, assim, e a gente é meio que liberal também, mas eles falam... Eles falam muito, fala de sexo, fala de machismo, fala de amizade, e é bem legal. Esses são episódios curtos, em 20, 25 minutos, maratona, tem 3 temporadas. E eu gostei muito, assim, porque você começa a sei lá, se apaixona pelas meninas, elas são... E elas, eu não vou contar toda a história, mas são 3 temporadas. Elas fogem, estão fugindo do cara, depois elas voltam pra roubar o cafetão que acabou com a vida delas. Então, é uma série que tem muita crítica, tem gente que não gosta, porque diz que reforça alguns preconceitos, mas eu tô gostando. E tem uma outra série também que é um reality show chamado Batalha do 100, que é coreana. Eles pegaram, é meio inspirado no Round 6, eles pegam provas muito difíceis de fazer, e chamam 100 atletas, pessoas expoentes, fortes, musculosas, para fazer provas muito difíceis. Eu acho que você vai gostar, assim, de essa coisa a capacidade humana de fazer coisas bizarras. Eu tô gostando. É bestinha também, mas é legal. Você torce, né, pelas pessoas. Bom, hoje de manhã comprei o meu ingresso para o show do Ney Matogrosso, em São Paulo. Mas é um show ou é um musical? Tem as 2 coisas. Tem as 2 coisas. Mas eu comprei pro show. Tá. Que é um dos sonhos da minha vida que espero vai ser realizado ali em maio, que é de ver o Ney Matogrosso no palco. E fico muito feliz e espantado com a saúde dele, né? O cara também só no formal ali. Tô lendo O Passageiro, do Cormac McCarthy, que é um escritor, ganhou o Pulitzer. Acho que ele escreveu um livro que inspirou Onde os Fracos Não Têm Vez, né, o filme. Também com 90 anos, assim, escrevendo em altíssimo nível. Tô amando o livro. Nossa. Primeiro na verdade são 2 livros, né, que ele escreveu ao mesmo tempo e tá lançando um de cada vez. E tem uma dica hoje na nossa newsletter interna aqui que eu acho que a Bia vai gostar muito, que é Carrie Soto está de volta. Eu vou ler a descrição aqui. Neste poderoso romance sobre a busca pela perfeição, uma atleta consagrada tenta voltar ao topo mesmo quando todos acham que seus dias de glória estão no passado. De uma tenista. Boa, vou ler. Então, antes de acabar, só deixar o nosso telefone. Se você quiser mandar mensagem, 11 94146 0690, mandar e-mail para puromaltealvoempíricos.com.br. É isso. Isso aí, gente. Valeu.